No sertão nordestino, onde o sol parece castigar a terra com fúria e a seca transforma cada dia em uma batalha pela sobrevivência, nasceu Virgulino Ferreira da Silva, o homem que mais tarde seria chamado de Lampião, o rei do cangaço. O ano era 1898. A região, marcada pela pobreza, pelo poder dos coronéis e pela luta constante entre famílias, moldaria o destino de um menino que cresceria para se tornar lenda. Virgulino não nasceu bandido. Era filho de José Ferreira, um sertanejo honesto que vivia de pequenas criações e do suor árduo da roça. Desde cedo, o menino aprendeu a lidar com o gado, a cavalgar e principalmente a atirar. O sertão era um lugar onde a justiça oficial raramente chegava, e onde o poder das armas falava mais alto do que qualquer lei. Assim, ainda criança, Virgulino já demonstrava habilidade incomum com o rifle, mirando latas, pedras e pequenos animais com uma precisão que impressionava até os mais velhos. Mas o sertão também era palco de disputas sangrentas. Os Ferreira entraram em conflito com famílias poderosas da região, especialmente os Saturnino, vizinhos que tinham influência e proteção política. Pequenas rixas foram se acumulando até que a tragédia explodiu. Em uma emboscada covarde, José Ferreira, o pai de Virgulino, foi assassinado diante dos filhos. A cena marcou para sempre a alma do jovem. A dor se transformaria em ódio, e o ódio em sede de vingança. Foi, nesse momento, que Virgulino deixou de ser apenas mais um sertanejo. Ele jurou diante do corpo do pai que faria justiça com as próprias mãos. A lei do governo não valia no sertão, mas a lei da bala sim. Assim o garoto se lançou em um caminho sem volta. Com apenas 21 anos, pegou as armas e reuniu irmãos e companheiros dispostos a enfrentar aqueles que destruíram sua família. Os primeiros atos foram de vingança pessoal, mas logo Virgulino percebeu que a luta era maior. O sertão estava cheio de injustiças. Coronéis explorando camponeses, jagunços aterrorizando vilas, a polícia mais interessada em proteger os poderosos do que em defender o povo. Nesse cenário, o jovem vingador começou a ganhar seguidores. Não demorou para que o nome Lampião surgisse. Alguns dizem que recebeu esse apelido por atirar tão rápido que seu rifle parecia soltar clarões de uma lamparina em plena noite. Outros afirmam que era pelo brilho intenso de seus olhos. O certo é que o nome se espalhou como fogo em palha seca. De vilarejo em vilarejo, a fama do novo cangaceiro crescia. Havia quem o visse como um justiceiro, que enfrentava coronéis e vingava injustiças. Outros, porém, o temiam como um fora-da-lei perigoso, capaz de roubar, matar e espalhar terror por onde passava. O sertão tinha encontrado seu novo protagonista. Virgulino Ferreira já não era apenas um homem em busca de vingança. Estava prestes a se tornar o maior líder do cangaço que o Brasil já conheceu. E assim, no silêncio árido do sertão, sob o céu estrelado e cortado pelo vento quente da Caatinga, nascia a lenda. Uma lenda que dividiria opiniões para sempre. Lampião, herói para uns, demônio para outros. O sertão nordestino nunca foi terra de paz. Cada pedaço de chão seco era disputado entre coronéis, jagunços, policiais e homens que buscavam sobreviver à miséria. Foi nesse cenário de sangue e pó que Lampião se destacou. O jovem que começou movido pela vingança transformou-se em líder, e seu nome passou a ecoar pelos rincões do Nordeste como uma sombra temida. Com coragem e inteligência, Lampião reuniu companheiros que compartilhavam a mesma fúria e o mesmo desprezo pelas autoridades. Armados até os dentes, montados em cavalos resistentes, o grupo cruzava caatingas e vilarejos, deixando atrás de si rastros de medo, mas também de admiração. O povo simples via neles um tipo estranho de justiça. Quando um coronel explorava demais os camponeses, não era raro o bando de Lampião surgir para cobrar o preço. Mas Lampião não era apenas força bruta. Ele possuía uma mente estratégica. Sabia usar o terreno a seu favor. Conhecia cada vereda, cada pedra, cada esconderijo do sertão. As volantes, grupos de policiais enviados para caçar os cangaceiros, tinham dificuldades em alcançá-lo. Sempre que parecia encurralado, Lampião desaparecia como um fantasma no meio da Caatinga. Essa habilidade fez crescer sua lenda de invencível. O estilo do cangaceiro também chamava a atenção. Ao contrário da imagem de miseráveis esfarrapados, Lampião e seu bando se vestiam com luxo peculiar. Chapéus de couro adornados com moedas e medalhas, roupas bordadas com cores vivas,
cartucheiras repletas de balas cruzando o peito. Eram como guerreiros do sertão, exibindo sua identidade com orgulho. O visual espalhafatoso servia não apenas como vaidade, mas como símbolo de poder. Quando o povo via aqueles homens surgindo à distância, sabiam imediatamente quem chegava. Os homens de Lampião. Eram violentos, sim. Saqueavam fazendas, incendiavam vilas, deixavam corpos pelo caminho. Quem ousava enfrentá-los conhecia a crueldade do cangaço. Mas havia também o outro lado. Histórias de Lampião distribuindo dinheiro a famílias pobres, ajudando retirantes famintos, castigando coronéis abusivos. Essa dualidade alimentava sua aura de mistério. Afinal, ele era bandido ou justiceiro. Os feitos do bando eram comentados em feiras, igrejas e mercados. Mulheres e crianças escutavam com olhos arregalados as narrativas dos ataques fulminantes, das batalhas contra a polícia e da ousadia de Lampião, que chegou até a negociar diretamente com autoridades, como se fosse um chefe de estado paralelo. Sua fama atravessava estados. Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba e Ceará conheciam o peso de seu nome. A cada ano, o bando crescia. Novos homens fascinados pela lenda se juntavam a ele. Outros eram jovens desesperados, sem terras, sem futuro, que viam no cangaço a única saída. Lampião sabia comandar. Dividia o saque entre os companheiros, exigia disciplina e punia a traição com a morte. Enquanto isso, as volantes, cada vez mais armadas, se multiplicavam na tentativa de acabar com o reinado do cangaço. Mas Lampião parecia inalcançável. Ele ria das notícias que anunciavam sua captura, e pouco depois aparecia em outro estado, comandando ataques ainda mais ousados. Foi nesse período que Lampião recebeu o título que o eternizou, Rei do Cangaço, não por acaso. Ele não era apenas mais um cangaceiro. Era o líder supremo de uma era marcada pelo medo e pela admiração. Sua figura, ao mesmo tempo cruel e carismática, transformou-o em mito ainda em vida. Mas a história de Lampião estava apenas começando. No horizonte, além das batalhas e emboscadas, surgiria uma mulher capaz de mudar sua vida e de dar ao cangaço uma nova face. Maria Bonita, a rainha do sertão. Em meio ao barulho dos tiros, ao cheiro de pólvora e à poeira da caatinga, surgiu uma figura que mudaria para sempre a vida de Lampião. Ela se chamava Maria Gomes de Oliveira, mas seria eternamente lembrada como Maria Bonita. Bonita não apenas pela aparência, mas pela coragem de desafiar as regras de uma época em que mulher direita deveria ser submissa, dona de casa, invisível. Maria era casada quando conheceu Lampião, mas seu espírito rebelde não se conformava com a vida pacata de esposa de sertanejo. O encontro entre os dois foi como faísca em palha seca. Paixão imediata, intensa, proibida. Maria abandonou o lar e a família para seguir Virgulino na vida errante do cangaço. Um gesto ousado, condenado pela sociedade, mas que a transformou na primeira mulher a integrar oficialmente um bando de cangaceiros. A presença dela mudou tudo. Até então, o cangaço era um mundo masculino, dominado pela brutalidade. Maria Bonita trouxe leveza ao acampamento, mas também disciplina. Ela costurava as roupas bordadas que se tornariam marca registrada do grupo, cuidava dos ferimentos, organizava a vida nos esconderijos. Ao lado de Lampião, ganhou respeito e liderança. Logo, outras mulheres se juntaram ao bando, inspiradas por sua ousadia. O casal formava uma dupla lendária. De um lado, o temido rei do cangaço, do outro, a destemida rainha do sertão. Juntos, percorriam povoados, enfrentavam emboscadas e comandavam ataques. Havia uma aura quase romântica em torno deles, como se fossem personagens de uma epopeia sertaneja. O povo simples os admirava, inventava cantigas e o mito crescia a cada relato. Mas a vida no cangaço estava longe de ser apenas romance. A realidade era dura, sangrenta. Lampião e seu bando continuavam praticando saques, emboscadas e assassinatos. As volantes intensificavam a perseguição, e cada vez mais sangue era derramado no sertão. Ainda assim, havia histórias de gestos surpreendentes. O casal distribuindo dinheiro a famílias famintas, ajudando retirantes da seca, protegendo os sertanejos contra abusos de coronéis. Essa dualidade fez crescer a polêmica. Afinal, Lampião e Maria Bonita eram heróis populares ou criminosos cruéis. Para os ricos e poderosos, eram monstros a serem exterminados. Para muitos pobres, eram quase justiceiros,
símbolos de resistência contra um sistema opressor. O auge do cangaço aconteceu na década de 1930. Lampião chegou a ter mais de 200 homens sob seu comando, espalhados em diferentes bandos. O sertão inteiro vivia sob o medo de um possível ataque, e mesmo assim, havia quem os recebesse com festa, oferecendo comida e pouso em troca da proteção que o bando prometia. Lampião soube transformar a violência em espetáculo. Suas roupas bordadas, suas armas reluzentes e o comportamento calculado criavam uma imagem de poder que ia além da realidade. Ele sabia manipular o medo e a admiração como poucos líderes da história. Maria Bonita, por sua vez, se tornou inspiração. Uma mulher que desafiava a moral, a lei e os costumes da época. O sertão agora tinha um casal que não apenas aterrorizava, mas também fascinava. Porém, por trás dos cantos de viola e das histórias de bravura, o cerco se fechava. A cada dia, as volantes se organizavam melhor, recebiam mais recursos e armas modernas. O governo via em Lampião uma ameaça à ordem nacional. A lenda estava no auge, mas a queda já se desenhava no horizonte. O casal mais temido do Brasil ainda brilhava como um fogo intenso, mas no coração da Caatinga o destino afiava suas garras. O fim do reinado de Lampião e Maria Bonita estava mais próximo do que eles imaginavam. O sertão já não era o mesmo. Os anos de glória de Lampião e Maria Bonita começavam a se desgastar. O casal ainda era temido e respeitado, mas o cerco das volantes ficava cada vez mais apertado. O governo de Getúlio Vargas investia pesado para exterminar o cangaço. Novas armas, reforços policiais, recompensas oferecidas por informações. Cada passo do bando era observado. Cada esconderijo parecia ter olhos. Lampião, apesar de sua astúcia, estava cansado. O corpo já não respondia como antes, e a pressão constante das perseguições o deixava inquieto. Mesmo assim, ele se mantinha orgulhoso, confiante de que ainda podia enganar os inimigos. Ao lado de Maria Bonita, seguia acreditando que o cangaço poderia resistir. Mas o destino, cruel como a Caatinga em tempos de seca, já estava traçado. Na madrugada de 28 de julho de 1938, no povoado de Angico, em Sergipe, o bando descansava. Era um dos poucos momentos de alívio, em meio às constantes fugas. Alguns cozinhavam, outros dormiam. E Lampião estava tranquilo, acreditando que o esconderijo era seguro. Mas alguém havia traído. Uma denúncia levou a volante até o acampamento. O silêncio da madrugada foi rompido por uma saraivada de tiros. O som ecoou pelo sertão como trovão. Homens e mulheres do bando acordaram em desespero, tentando reagir. Lampião pegou seu rifle e atirou como sempre com precisão. Maria Bonita, ao seu lado, lutava com a mesma coragem que a levara ao cangaço. Mas a emboscada fora perfeita. Cercados, sem chance de fuga, os cangaceiros tombavam. Um a um, Lampião foi atingido mortalmente. Maria Bonita também caiu, vítima da fúria inimiga. Ao todo, 11 cangaceiros morreram naquela manhã fatídica. O sertão inteiro pareceu silenciar diante do fim do mito. Mas a crueldade não parou ali. Para provar a morte do rei do cangaço e de sua rainha, os soldados decapitaram os corpos. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e seus companheiros foram levadas em latas de querosene e expostas em praça pública, em cidades como Piranhas e Salvador. Homens, mulheres e crianças se acotovelavam para ver de perto as cabeças embalsamadas, como se fosse espetáculo. O governo queria mostrar que a era do cangaço havia terminado, e de fato aquele foi o golpe final. Sem seu líder, o movimento se enfraqueceu rapidamente. Os sobreviventes se dispersaram, e o cangaço, como fenômeno organizado, chegou ao fim. Mas Lampião não morreu com seu corpo. Sua figura atravessou o tempo. Para uns continuou sendo lembrado como um bandido sanguinário, responsável por massacres e crueldades. Para outros, ficou a imagem de um justiceiro popular, que enfrentou coronéis e policiais corruptos e que, de alguma forma, deu voz aos esquecidos do sertão. Até hoje, sua história é contada em livros, cordéis, músicas e filmes. A imagem do homem de chapéu de couro bordado, cartucheiras cruzadas no peito e olhar desafiador permanece viva. Maria Bonita, por sua vez, se tornou símbolo de coragem feminina, a mulher que ousou desafiar a moral da época e que, ao lado de Lampião, conquistou um lugar eterno na memória popular. O fim em Angico não apagou a chama do mito. Pelo contrário, transformou-o em lenda. O sertão
palco de tantas dores e batalhas, guardou para sempre a história de Virgulino Ferreira da Silva, o homem simples que, movido pela vingança e pela sede de poder, se tornou Lampião, o rei do cangaço. Herói ou vilão, talvez os dois. O que ninguém pode negar é que seu nome jamais será esquecido.